Nós crescemos num ambiente onde nós ouvimos muito a palavra desculpa. E não tem nada de errado com a palavra desculpa. É até algo extremamente importante para o nosso hábito de educação. Quando somos educados, nós pedimos desculpa. De repente, nós estamos andando, sei lá, no supermercado, esbarramos em alguém, ai, me desculpe. Isso daí é, no mínimo, a base da nossa educação. Agora, o perdão é algo completamente diferente. O perdão, ele é uma decisão. Para que a gente consiga liberar o perdão, para que a gente consiga, não é nem liberar o perdão, mas é decidir e simplesmente perdoar. É preciso compreender que o mal que nos foi feito, a partir do momento que eu perdoo, eu não vou deixar esse mal continuar, eu não vou deixar se arrastar na minha vida, simplesmente porque eu estava de alguma forma limitando esse perdão, eu estava de alguma forma acusando ainda a outra pessoa. Mas o que faz com que para nós seja tão desafiador nós perdoarmos, né? Por que é tão desafiador perdoarmos? Porque nós não aprendemos a admitir que a mágoa, a raiva e a ansiedade, que todos os sentimentos negativos fazem no nosso coração, promovem na nossa vida, nós não fomos ensinados, ninguém nos ensinou que isso causa um mal muito maior para nós. E também ninguém nos ensinou que a partir do momento que eu não perdoo, a partir do momento que eu não liberto literalmente o meu coração, eu ainda me mantenho preso àquele passado, àquela dor, daquela situação. Ok? Mas por enquanto, respira fundo todos vocês. Deixa eu pegar aqui um caderno extremamente importante, onde eu fiz todas as minhas anotações para falar com vocês sobre essa questão do perdão. E se você tiver papel e caneta, eu acho que você vai amar anotar tudo isso que eu vou falar para vocês hoje. Ok? Respira fundo. Eu quero que agora você pense em situações. Quais são as situações que te aprisionam? Talvez alguém te feriu. Talvez alguém falou mal de você. Às vezes falou alguma coisa e foi injusto com você. E aquilo foi te magoando, aquilo foi te prendendo dentro do seu campo emocional, fazendo com que você se sentisse mal e sentisse raiva, indiferença da outra pessoa. Eu não sei qual é a situação. Talvez você sofreu uma traição, talvez você sofreu um abandono. Eu não sei qual é o desafio que você possa estar passando hoje, mas esse desafio, ele veio, não é por acaso. E ele está agora presente na sua vida para te mostrar que você é muito maior do que ele. Por que é importante nós libertarmos o nosso coração e perdoarmos? Primeiro passo, como eu disse, não nos ensinaram. Nos ensinaram a pedir desculpa. Por exemplo, quando criança, você teve irmãos, você brigava com seus irmãos brigavam com você, e aí papai e mamãe foi lá e falou assim, pede desculpa pro seu irmão, vai lá e se desculpa, pede desculpa pro seu pai, pede desculpa pro seu amiguinho, pede desculpa pro fulano. E a gente viu, ouviu e sentiu isso muitas vezes repetidamente, pede desculpa, mas ninguém nos disse, vai lá e peça perdão. Eu, por exemplo, eu cresci, e no ambiente que eu cresci, eu não vi isso, não tinha essa prática de pedir perdão, de olhar nos olhos e falar assim, olha, eu falei com você, você me perdoa? Eu fui aprender isso ao longo dos meus estudos, depois que eu me conectei em inteligência emocional, quando eu me formei em coach, eu entendi a profundidade e a riqueza que é o perdão na nossa vida, a libertação emocional que o perdão traz na nossa vida. Porque sim, se eu estou aqui dizendo para você que eu ajudo as pessoas a se autoconhecer e serem livres emocionalmente, é óbvio que a base do perdão é extremamente importante. É óbvio que a base do perdão ela é fundamental para esse processo, ok? Então, respira fundo que eu vou te dar vários motivos do porquê é importante perdoar. O primeiro passo, perdoar. O que é perdoar? Perdão é perceber pacientemente, ou seja, observar com calma, com paciência. E paciência vem da conexão com a paz interna. Com paciência, a ofensa que nos foi feita e compreender
o que motivou o outro a agir assim conosco. Então, esse é o primeiro passo para você compreender como. Será que eu devo perdoar ou não? Então, segue só esses passos e aí você vai tomar a sua decisão da melhor forma, ok? Segundo passo, perdão é reconhecer que somente Deus tem o direito de julgar o outro. Que mesmo que o outro me fez mal, mesmo que o outro esteja me atacando, mesmo que o outro esteja me ferindo, quem sou eu para me colocar como juiz, né? Como eu falo na imersão PPI, tem uma parte que eu trabalho muito forte sobre a rejeição e explico como se libertar da rejeição e vem toda a parte do perdão. E eu sempre falo para eles, existem pessoas que vivem uma vida no mundo achando que são mini deuses na Terra, né? Eu sei que nós somos, em nós habita o Senhor, habita todo o Espírito do Senhor dentro de nós, mas nós somos imagem e semelhança, somos a semelhança de Deus. Não somos o próprio Deus, né? O próprio Deus na Terra. Nós somos filhos do próprio Deus na Terra, certo? Filhos dele. Só que tem pessoas que estão achando que é o próprio Deus na Terra, se colocam como juízes e começam a julgar todo mundo. Então, perdoar é reconhecer que somente Deus tem o direito de julgar. Diana, mas é muito fácil falar, porque como que eu faço? Negócio, a pessoa agiu errado, ela não podia ter agido assim. Você já parou para pensar que antes dela agir errado com você, a primeira pessoa que ela prejudicou foi ela mesma? Você já parou para pensar o quanto essa pessoa se judia, o quanto ela se maltrata, para ela chegar a te magoar profundamente? O quanto essa pessoa deve estar cheia de crenças limitantes, de fraturas emocionais, de feridas emocionais que devem ser tratadas. Como será que foi a infância dessa pessoa? E você já parou para imaginar que talvez o mal que ela te fez não tem nada a ver com você, mas tem a ver com aquilo que ela está cheia e é aquilo que ela distribui para o mundo? E aí, se você parar para pensar em tudo isso, você vai analisar, você vai falar assim, cara, nem vale a pena eu perder tempo para ficar julgando. Acho que nem vale a pena realmente eu mergulhar nesse balde de titica de galinha e ficar julgando. Então, vamos para o próximo passo, terceiro passo, que é perdão. Perdão é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. A partir do momento que eu perdoo, eu desativo o ataque desse mecanismo de violência que está dentro de mim por estar sentindo que eu fui injustiçada, que eu fui rejeitada, que eu fui excluída, que eu fui humilhada. Eu desativo isso. E quando eu desativo isso, eu não sou uma máquina mais pronta para o ataque. Quando eu desativo isso com perdão, eu sou uma pessoa pronta para amar. É diferente de ser uma máquina pronta para o ataque do que uma pessoa pronta para amar. E quando eu tiro da minha célula, tiro do meu campo emocional essa dor, por mais que o perdão que eu preciso liberar é muito sério, muito profundo, como pessoas que sofreram abusos sexuais, pessoas que foram traídas no seu relacionamento, pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram assaltadas, roubadas. Deixa eu até contar uma história para vocês entenderem como é séria a questão do perdão. Há muitos anos atrás, né, há muitos anos, deixa eu me lembrar mais ou menos, há uns 14, 15 anos, não, 14 não, uns 13 anos atrás, mais ou menos, isso mesmo, uns 13 anos atrás. Acho que eu já tinha aí um ano e pouquinho de casada com meu esposo. A nossa casa, a casa que nós estávamos construindo, nós tínhamos acabado de mudar para ela. E um dia nós chegamos do trabalho, a nossa casa tinha sido assaltada. Só que antes de entrar na nossa casa e antes de ter a certeza do que estava acontecendo ali, nós já conseguimos ver. Antes de entrar com o nosso carro na garagem, a gente já conseguiu ver porque os sinais da devastação que fizeram na nossa casa já estava do quintal até a porta de entrada e dentro da casa. Tinham roupas espalhadas no quintal inteiro. E aí eu lembro que eu falei para o meu esposo assim, roubaram a nossa casa, assaltaram as coisas da nossa casa. E ele falou, não é possível. E eu tão doida, né, na hora que foi aquele impacto, a gente tinha acabado de pegar a nossa filha na escolinha, entrei na casa e eu tão doida com isso. Então, na reação, eu tinha zero inteligência emocional, não conhecia coach, não tinha vivido coach, nada disso na minha vida. Eu tinha zero inteligência emocional. Eu fui entrando dentro de casa, correndo, olha que doida, imagina. Poderia ter alguém, eles poderiam ainda estar lá, sei lá, enfim.
E eu fui entrando, e quando eu entrei na casa que eu vi, a casa estava assim, não bastou eles assaltarem a casa, mas eles destruíram tudo, eles bagunçaram tudo, eles marcaram presença em todos os cantos daquela casa, todos, todos, todos. E como nós éramos casadinhos de novo, era tudo novinho, nós tínhamos ganhado, era todos os presentes que a gente tinha ganhado. Aí eu olhei no móvel e não vi a TV e fui olhando, né, as pautas. E depois que eu conheci o coach, depois de anos, né, mais de 3 anos depois, se eu não me engano, acho que foi isso mesmo, foi com 13 anos, há 3 anos atrás, com 10 anos eu conheci o coach. Eu fazendo um exercício, um dia na imersão, assim como eu faço com os meus alunos no PPI, eu fazendo um exercício de perdão. Me veio no meu coração que eu precisava perdoar aquelas pessoas que entraram dentro da minha casa e que levaram tudo que nós tínhamos, tudo. Olha, gente, para falar que não foi tudo, ficou os móveis que não dava para carregar e a nossa máquina de roupa, que ela tava com roupa de molho, então acho que ela tava muito pesada para eles levar. Do resto, eles levaram tudo. Eles levaram alimento, roupa, brinquedo, tudo. Eu lembro que quando nós fomos na delegacia para fazer o boletim de ocorrência, a moça atendente perguntou o que roubaram. Eu não conseguia nem falar, porque era tanta coisa, e aí eu ia falando, aí lembrava de outra coisa, de outra, enfim. Mas tudo bem. Seguimos a nossa vida, né? Nós tínhamos o seguro da casa, não cobriu 20% de tudo que a gente tinha. E aos poucos nós fomos comprando tudo de volta, as coisas foram acontecendo, superamos. 3 anos depois eu me vejo dentro de uma sala de treinamento, fazendo um treinamento de inteligência emocional. E é interessante porque hoje, 10 anos depois, eu já faço esse treinamento de inteligência emocional há mais de 7 anos com os meus alunos, ou seja, em questão de 3 para 6 anos, a minha vida mudou completamente, né? E aí, quando eu estava fazendo aquele treinamento como aluna, me veio no meu coração, você precisa perdoar esses rapazes que entraram na sua casa. E foi tão forte aquilo dentro de mim, que veio no meu coração que eu tinha que perdoar 2 rapazes que entraram dentro da minha casa. Mas eu nunca soube quem roubou a minha casa. Eu nunca soube se foi homem, se foi mulher, se foi uma pessoa, se foram várias pessoas. Eu nunca soube. Mas veio no meu coração que eu tinha que perdoar 2 pessoas. E eu falei, ok. Na hora me deu uma raiva tão grande que eu falei assim, nossa, mas perdoar? A minha casa estava lá quietinha, ainda era uma casa, toda a parte de fora da nossa casa não estava terminada ainda, a gente estava terminando a construção dela. Então, era uma casa que eles viam que as pessoas estavam fazendo, lutando ali para conseguir ter aquele imóvel, ter aquela vida, né? Há 13 anos atrás, eu e o Genivan, meu esposo, passávamos por muitos desafios financeiros, não tínhamos a vida que a gente tem hoje, né? Não tínhamos construído tudo que nós construímos hoje. Então, era tudo muito desafiador naquela época, eu não tinha inteligência emocional, não tinha coach, imagina. E isso tudo no meu coração, eu falei, ok. Eu senti raiva na hora, eu falei, perdoar eles. Minha casa estava lá quietinha, tinha, né? Eles chegaram, bagunçaram tudo, tiraram da gente aquilo que a gente ainda estava construindo. Mas eu entendi. E na mesma hora que eu senti raiva, me veio no meu coração muito forte. Eles deviam de estar tão desesperados a ponto de colocar a vida deles em risco por coisas materiais. Porque hoje você tem tudo e muito mais do que você tinha. E naquele dia, naquele treinamento, a nossa vida ainda não estava melhor, não estava no melhor momento ainda. Isso há 10 anos, faziam 3 anos que a casa tinha sido roubada, mas nós já tínhamos superado. E aí eu escrevi uma carta, perdoando esses 2 rapazes, que eu nem sei se foi 2, mas foi o que veio no meu coração, e libertando o meu coração deles. E na carta eu dizia para eles, eu perdoo vocês do mal que vocês fizeram a minha família, o meu esposo, a minha filha, na época nós tínhamos uma filha. Eu perdoo vocês por cada lágrima que eu derrubei. Eu perdoo vocês por cada momento de desespero, achando que a gente não ia conseguir. Quantos meses e anos nós demoramos para conquistar tudo que nós conquistamos. Mas eu perdoo vocês e eu liberto vocês hoje desse mal que aprisiona vocês. Esse mal de cometer erros, esse mal de querer as coisas fáceis, eu liberto vocês. E eu escrevi uma carta tão profunda, foi tão forte aquilo dentro de mim,
que é como se eu tivesse num mundo que eu não vejo, que é o meu mundo emocional, e com o mundo espiritual, é como se ele tivesse se aberto e ele dissesse assim para mim: Diana, a partir de agora eu te tiro da armadilha. A partir de agora eu te tiro de toda acusação e toda dor. A partir de agora eu liberto a sua família de tudo isso. E vocês estão livres e vocês não vão mais viver isso. Porque você soltou a mão do mal. Porque quando o mal veio e me atacou, e eu não perdoei ele, e eu fiquei com raiva, eu agarrei nele. E agora eu tinha soltado. E eu só consigo soltar a mão desse mal que me foi feito a partir do momento que eu perdoo. E talvez você está ouvindo tudo isso, você pode estar pensando assim, mas foi um assalto, foi. Mas, Diana, e quando é uma esposa que tem, eu sei que tem muitos casos de mulheres que apanham do marido, filhos que são espancados pelos pais, pessoas que são viciadas em drogas e fazem coisas ruins consigo mesmo e não conseguem se libertar disso, abusos sexuais, abusos verbais, abusos físicos, e quando são coisas mais sérias, há pessoas que cometeram, que perderam sua família por causa de assassinato. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor. Né? Eu contei um pedacinho, só uma coisinha da minha vida, de tudo que eu e meu esposo tivemos que superar. Né? Para quem me acompanha aqui, para quem faz a imersão PPI, conhece toda a nossa história, de tudo que nós tivemos que superar. Mas eu sei que a partir do momento que eu retenho, que eu fico com raiva, que eu fico alimentando aquilo dentro de mim, é como se eu desse alimento e desse células boas para um câncer que está crescendo dentro do campo emocional. Então, para que eu seja livre dessa enfermidade emocional, eu preciso abrir mão da dor. E a única forma de abrir mão da dor é realmente perdoando. O perdão, ele liberta a sua vida e a sua geração. Anota essa frase para você. O perdão, ele te liberta. Liberta a sua vida e a sua geração. Quando eu tô retendo dor no meu coração, quando eu não liberto o meu coração dessa dor, quando eu retenho essa preocupação, essa raiva, essa mágoa, né? Resumindo, quando eu retenho essa mágoa, quando eu guardo essa mágoa no meu coração sobre a vida do outro, é óbvio que eu vou sentir ansiedade. Porque os meus hormônios, eles não vão trabalhar de forma equilibrada. O meu corpo vai precisar produzir muito mais adrenalina, com a presença do cortisol unido à adrenalina, para gerar aqueles disparos, aqueles gatilhos de dor, porque a mágoa ainda está dentro de mim. Então, por exemplo, quando eu escrevi essa carta e eu perdoei essas pessoas, que eu nem sei quem são, enfim, também não faz sentido nem saber, não é esse o objetivo, eu lembro disso, eu não sinto dor. Eu lembro dessa situação, eu não consigo sentir dor. Não foi algo bom de ter sido vivido. Olha só, não foi algo bom, foram meses de choro, de lágrima. Você saber que você perdeu tudo, né? Eu tinha uma criança de 2 aninhos em casa, ela falava que queria assistir desenho, não tinha televisão. E não era algo que foi tão possível repor assim tão rápido. Levou 3 anos para a gente conseguir repor tudo e o que nós tínhamos perdido. Só que quando eu penso nisso, eu olho e falo assim, uau, como eu mudei. Como a minha vida é outra. Como eu não sou mais escrava do medo. E aí, se eu não sou mais escrava do medo, eu consigo perdoar. E se eu perdoo, eu me esvazio da ansiedade, ok? Então, eu falei 3 motivos para você perdoar. Te contei uma história da minha vida e agora eu vou te dar o 4º motivo. O 4º motivo para você perdoar, para você entender que perdão é reconhecer as suas próprias imperfeições, falhas e seus erros e lembrar que não é só o outro que errou com você, que você anda errando muito. Né? É aquela coisa de, será que eu vou cobrar do outro aquilo que eu mesma estou fazendo? Não é verdade? 5º passo, são muitos passos, eu vou até o 5º passo aqui com vocês. 5º passo do que é importante você perdoar. Perdoar é ser grato a Deus por trazer visão e a melhor decisão. Isso é perdão.
E perdão, amado e amada, hoje talvez está mexendo com o seu campo emocional, isso que eu estou falando, mas perdão é uma decisão. Se você anda falando muito essa historinha de que, eu não senti ainda no coração, porque eu tenho que sentir no coração. Se você continua alimentando isso dentro de você, que você tem que sentir no coração, que você precisa perdoar, é porque você está cheio de raiva. Cheio de raiva, porque só uma pessoa muito forte, uma pessoa muito corajosa, é que ela realmente consegue perdoar, porque precisa de muita coragem, muita coragem. E olha só, tava olhando aqui na câmera e vi a frase da minha blusa de hoje. Alma alegre, coração tranquilo. Quando nós perdoamos, nós deixamos a nossa alma alegre. E o nosso coração, ele começa a sentir uma paz que excede todo o entendimento. O nosso coração, ele começa a acreditar que a vida vale mais, vale a pena. E hoje eu te desafio, faça uma lista. Escreva, sabe, nessa lista, pega um momento só seu, 30 minutos só seu. Escreva nessa lista todas as pessoas que você ainda lembra que te feriram. Não são pessoas que te feriram e que de repente você já perdoou e está tudo bem. Não, faça uma lista de todas as pessoas que te feriram e que você ainda lembra, porque se você lembra... Porque o que é o perdão? O perdão não significa que você vai esquecer o mal que te foi feito. Isso é ilusão, gente, isso não existe. Falar, perdoa, esquece todo o mal. Gente, isso é ilusão, isso daí é teatro que as pessoas inventam. Não, quando você perdoa, você não vai esquecer o mal que te foi feito. Mas quando você perdoa de coração, você lembra da história e isso não te faz mais mal. Eu lembro do assalto e isso não me faz mais mal. Entende? Eu lembro daquela lacuna. Isso não me faz mais mal. Isso não me traz mais dor. Eu olho para aquilo e falo assim, nossa, que aprendizado que eu tive. Que postura inteligente que eu tive. Nossa, mas eu lembrei que eu chorei meses. Quanto tempo perdido. Quanto tempo. Hoje, eu já não perderia mais esse tempo. Eu teria que perdoar. Agora, não significa que na vida você não vai sentir reações. Se no momento da ofensa, alguém, sei lá, acontecer alguma coisa, alguém te ofender, te ferir, na hora você vai sentir raiva. A raiva, ela tem 90 segundos de presença involuntária, onde você não tem controle. Por 90 segundos, a presença da raiva, ela é involuntária. Você simplesmente não tem controle dela. Porém, dos 90 segundos em diante, é você que decide se você quer continuar com essa raiva ou não. Então, a pergunta é, será que essa pessoa está fazendo mal para mim? Ou será que ela nem sabe o mal que ela está se fazendo e acabando me prejudicando com isso? Hoje, faça a sua lista de todas as pessoas que te fizeram mal e pensa em cada uma delas, como se você olhasse nos olhos dessas pessoas. Lembra delas. E eu sei que às vezes vai ter momentos que vai doer muito. E se doer muito e você vê que você não vai conseguir dar o próximo passo, eu vou te fazer um desafio, depois que eu explicar o exercício que você tem que fazer. Então faz a sua lista, escreve o nome dessas pessoas e pensa o quanto essas pessoas ainda eram feridas dentro de si, porque elas te feriram. Só nos ferem pessoas que são feridas. Então, será que essa pessoa queria te ferir ou ela só estava se ferindo ela transbordava tanto isso que acabou jorrando essa dor sobre você? Então, pensa nisso. Não é sobre eu, mas é sobre a dor que a pessoa carrega no coração dela. Sobre a dor que ela carrega. Então, se essa dor que ela carrega no coração dela é tão grande que ela não consegue nem ficar com toda a parte para ela, ela tem que distribuir. E quando você pensar nisso, escreva uma outra carta com o nome de cada uma e dizendo para essas pessoas, hoje eu te perdoo porque eu me amo, porque eu me valorizo. E a partir de hoje eu decido nunca mais ficar falando dessa história com dor. Tome essa decisão. Yes? Agora, se por acaso você fizer esse exercício, uma lista de todas as pessoas que te magoaram, e depois for escrever o perdão e não conseguir, não se sentir capaz, aquilo te trazer ainda mais dor, eu te desafio você fazer a imersão PPI, o meu treinamento de inteligência emocional, onde eu vou colocar ali na prática exercícios emocionais de desbloqueios e você vai sair livre
de toda essa prisão. E as vagas são extremamente limitadas. Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, ao vivo e online, ou você pode fazer presencial aqui na cidade de Americana, interior de São Paulo, ok? Eu te desafio, se você ainda está preso por causa de mágoa, por causa de raiva, por causa de indiferença, se você ainda está preso com essas dores no seu coração, eu te desafio você estar na imersão PPI e o meu time vai colocar agora mesmo a data da próxima imersão. Porque lembrando, alma alegre, coração tranquilo. Quando você se posiciona e fala assim, chega. A forma com que essa pessoa me tratou não me define. Não me define. Gente, eu já fui humilhada por muitas pessoas. Por pessoas que são próximas até hoje da minha vida. E hoje, quando eu olho para essas pessoas, o fato de eu ter conseguido perdoá-las, e eu não precisei nem chegar e falar, olha, eu te perdoo. Muitos momentos eu fiz isso com Deus. Porque eu não preciso que a pessoa reconheça para mim para perdoar. Eu tenho que reconhecer diante da presença de Deus que eu estou perdoando aquela pessoa, o filho dela, o filho de Deus que me feriu. E aí, reconhecendo diante de Deus, traz uma paz e as coisas ficam mais leves e a vida começa a dar um boom de resultado. Então, essa é a base do perdão. É isso que eu acredito e é isso que eu ensino, é isso que eu vibro. E acredite, você pode, você merece e você é capaz. Yes, yes.